Fala galera, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Pastor Alain. Nós estamos iniciando mais um MJ. Olha, muito obrigado por nos receber com tanto carinho, com tanto amor na sua casa. Sabemos que o nosso Deus, ele tem falado e ministrado aos corações. Recebemos muitos comentários, muitas pessoas falando com a gente na porta da igreja, do que estão vivendo, do que estão acompanhando aqui do MJ. E pra gente é gratificante saber que o nosso Deus tem se manifestado e vai continuar se manifestando também sobre a sua vida. E nós não estamos, aliás, eu não estou sozinho aqui, né? Temos também a Vitória, que é a nossa co-apresentadora, está aqui ajudando a gente e falando também aos corações através da palavra de Deus. E a nossa convidada, que a Vitória mesmo vai apresentar para a gente essa noite. Boa noite, pessoal. Que bom estar aqui junto com vocês. Licença para entrar aí na casa de vocês e está começando mais um Movimento Jovem. E eu tenho certeza que hoje vai ser muito edificante, porque a nossa convidada hoje é muito especial, uma amiga muito querida, a Thay, líder dos Teens. Mostra ela fazendo a negativa com a cabeça, porque eu já tô muito querida. Muito querida, sim. Já cheguei sofrendo aqui, gente. Eu conheço a Thay, ela tinha, acho que 15 anos? 15 anos. E ele faz muito bem o papel de irmão mais velho. Estávamos falando sobre isso. Olha aí. Você vê, né? E, inclusive que a Vitória concorda. Então acho que eu tô pego. Mas é assim, é a parte do irmão mais velho que irrita. Entendeu? Tá ali pra irritar. É só uma pessoa legal, galera. Bem, a gente aceita, legal. Deus. Prazer em recebê-la aqui. Muito obrigada, eu que agradeço. Que você possa ministrar também os corações em nome de Jesus. Amém. E a gente possa falar também dessa collab aí que vai ter, né? Sim. Teens mais JQV. Somos unidos. Aleluia. No corpo de Cristo. Olá, Vitória, tá até de Hope, o poder do Espírito Santo, que esse é o tema dos Teens do ano. A Thay vai vir de Hope. A Thay. Igual a ela, mas tudo bem, Thay. Hoje eu não vi, não. Eu não vi com nenhuma camisa. Você não veio evangélico, irmão. Não, eu vim evangélico. Assim? Eu vim evangélico. Gente, mas pois nós eu que sou aqui, faço as piadinhas aqui, né? Nós tivemos aqui a collab com os Teens no dia 28. E eu tenho certeza, assim, que o Senhor tem feito um trabalho lindo em nosso meio, onde realmente estamos unidos e a gente tem esse evento todo ano. Já faz o quê? 3 ou 2 anos que a gente... Eu acho que... A gente reviu ano passado, né? Que foi a primeira vez que a gente fez uma collab. E aí a gente decidiu sempre fazer collab. Sempre ter essa questão de estarmos juntos. Sim. Exatamente. Porque não adianta você falar, somos unidinhos e a gente não tá fazendo nada efetivamente pra isso, né? Que na verdade a gente enxerga isso, né? Que a unidade, ela não pode ser uma frase, uma palavra, uma coisa bonitinha. Ela tem que ser demonstrada em atitudes, né? Sim. E a gente tem meio que vivido isso de uma forma intencional. Essa é a palavra nossa do momento, intencionalidades. Anota aí. De forma intencional, e a gente está conseguindo ver muitos frutos através disso, daquilo que Deus ele tem ministrado e como Deus tem falado aos corações. A gente está construindo muita coisa, reconstruindo outras coisas, idealizando, sonhando outras. Então a gente consegue enxergar um pouco de Neemias, um pouco de Salmo 126. A gente consegue ver que, sabe, Deus ele está ministrando entre os nossos grupos de modo geral, né? Tanto os teens, quanto os jovens, quanto todos os grupos de modo geral, vendo essa, vou dizer unificação, mas também uma estratégia, né? Porque sai do CQV, vai para os teens, dos teens vai para os jovens, dos jovens para as mulheres que vencem, para os homens que vencem, e assim todo mundo vai chegando lá na terceira idade. Então a gente vai caminhando e fazendo essa... Não vou dizer uma escalada ou uma subida, mas essa construção de forma gradativa, né? Sim. Isso é muito legal. E eu acho que a gente está conseguindo fazer isso de uma forma não forçada, né? Porque a gente tem que... não tem que fazer, é algo natural. Então, orgânico. Por exemplo, tem a Vigília dos Jovens, a gente já sabe que a gente vai estar dando suporte, a gente tá junto, porque realmente, como ela falou, precisa existir esse crescimento gradativo. E não é que você vai juntar todo mundo no bolo e já era. Não, você precisa falar com crianças de uma forma, você vai falar com adolescentes de uma forma e você vai falar com jovens de outra forma, né? Então, por exemplo,
O Alan não vai fazer uma batalha de rima no meio do culto dele, entendeu? Até porque Se bem hoje... que, assim, eu sempre falo que o pastor já vai fazer a rima, ali foi o ápice do ápice pra mim. Eu zerei na vida. Falei pro Peter, ó, você pode fazer o que você quiser na sua vida. Igual isso aqui, meu amigo, você nunca vai mais conseguir, entendeu? Sim. Inesquecível. Inesquecível. Isso é inenarrável, inefável. Sim. Como disse Paulo, inefável. Foi maravilhoso. E ao mesmo tempo, eu acho que até talvez seja uma vontade sua, né, de talvez também trabalhar com essa questão da maturidade do jovem, porque o jovem, você vai poder falar sobre trabalho, você vai poder falar sobre casamento, o adolescente não, né? Você tá naquela parte da maturação da cabeça dele que também não tá assim, ele quer fazer parte de algo que é a parte do pertencimento. Então, é onde você tira toda a rotulação do adolescente, porque ele é conhecido por algo ou porque ele quer fazer parte de algo. Então, é aquele momento que você ajunta, né? Eu já falei, acho que aqui, da última vez que eu vim, que existe uma diferença entre ser um líder de jovens e de adolescentes, porque o de jovem, ele vai se basear no seu estilo de vida, como você é, sua família, ver se você é um cara legal, assim, e fala, vou seguir. O adolescente, não. Ele vê que todo mundo, uma pessoa tá fazendo, o que todo mundo tá fazendo, ele vai fazer também. É aquela parte do, eu tô indo porque a galera tá indo, entendeu? O jovem não, ele já vai ser mais analítico. Deixa eu ver aqui se é uma coisa que pra mim serve. Vamos ver se o estilo de vida que essa pessoa leva é um estilo de vida que eu vou querer seguir pra mim. Então, são públicos diferentes e isso precisa existir, porque é uma forma que a gente tá se preocupando com a nossa igreja, né? Então, isso é bem legal. A gente tá conseguindo ter essa divisão no sentido de estamos trabalhando especificamente para algo, mas a gente tá unido porque se não for assim, não dá. Eu não diria, tipo, uma divisão, eu diria mais um setorizar. Isso, exatamente. Que aí, tipo, começa a setorizar cada item e aí cada pessoa de modo geral, e essas pessoas vão crescendo dentro do ministério de modo geral. É até aquilo que a gente conversou, acho que foi a Nath, que pregou no retiro, sobre a arca, que tinha muitas espécies ali, muita diversidade e cada um tinha a sua importância. E é o mesmo aqui. A gente tem muitos ministérios, todas têm a sua importância. Sim. E todas têm a sua função dentro do corpo de Cristo. Exatamente. É isso. E qual a sua expectativa para tudo aquilo que ainda vai existir nesse ano? A gente teve essa collab agora que foi incrível, foi sensacional, porque Deus se faz presente, se fez naquele dia. E qual é a expectativa dos teens, sabe, através dessas collabs? E também, qual é o propósito dos teens? A gente sabe que é o Hope, mas para esse ano ainda, o que vocês querem conquistar, para onde vocês querem apontar e o que vocês querem fazer até o final desse ano? Bom, o Hope, ele é o marco, né, do nosso ano, que é a esperança, né, baseado em Romanos 15:13, que fala sobre o Deus da esperança que gera alegria e paz. E a gente tem vivido essa questão da alegria mesmo, né? Então, o primeiro evento foi a questão da alegria, até as cores, né, o amarelo, que eu fui julgada absurdamente por escolher o amarelo. Muito legal. Mas legal. É alegria, porque eu acendo uma luz. Então, é que a história do, assim, porque o Hope foi amarelo é uma longa história. Mas amarelo é esperança, não é? Não, esperança seria verde, mas não, a gente. Mas enfim, o negócio do amarelo. Verde e amarelo. O negócio amarelo. O negócio do amarelo foi porque a gente precisava fazer as camisetas correndo para ir no congresso em janeiro. Não tinha o tecido off-white, porque essa aqui era a base. Mostra aqui a camiseta do Hope, maravilhosa. Por favor, diretor. Top. Aqui. Aê, diretor, obrigada. Essa era a camiseta, tipo, oficial, mas a gente precisou fazer correndo, só tinha camiseta amarela, a gente fez um amarelo e o amarelo pegou. As pessoas queriam um amarelo, menos o Alan. Obrigado. Normal, o pessoal assim, igual os Simpsons. Mas ficou muito legal, até porque amarelo tá em alta, entendeu? Vai ser alguma oração, alguma coloração de algum ano, oração também. Oremos, mas, voltando ao foco da pergunta, obrigado. Né? A gente quer continuar trabalhando essa questão da alegria, porque hoje adolescente eles romantizam, né, a tristeza, a depressão, então é lindo sofrer. Então a gente está querendo tirar isso da mente deles sobre essa questão da alegria mesmo, a alegria que vem de Deus, né? Porque a alegria do Senhor realmente é a nossa força e eles precisam ser uma geração um pouco mais forte, porque
adolescente hoje, entendeu? A mãe super protege, a família tá meio complexa. Depois da pandemia, vários tiveram problemas psicológicos, tiveram que lidar com dores muito grandes e lidar de um jeito ruim, porque a família estava fragilizada. Então, não encontrou esse suporte em Deus, porque não tinha maturidade. Então, o lance da depressão e da ansiedade tá, assim, muito estourado. Você acha que, desculpa te cortar, mas dentro desse assunto, você acha que esse tema meio gótico que hoje o mundo vive novamente, nessa questão de estilo, não digo o estilo gótico em si, mas essa cultura gótica, onde o sofrimento é uma coisa boa, onde a depressão não é um problema, tem influenciado a nossa geração? 100%. Inclusive, eu percebi isso, eu tive um choque quando eu fui num parque de diversões aqui em São Paulo. E eu olhei, assim, para aquele monte de adolescentes e, tipo, todo mundo com uma maquiagem extremamente pesada, com roupas, assim, muito indo pro preto, né? Eu até falei sobre esse lance do preto, branco e cinza. E tudo, gente, que se programado na cultura hoje é intencional. Por isso a nossa intencionalidade em fazer o bem, né? Porque os filhos das trevas são mais hábeis do que os da luz. Então a gente tá indo de encontro no sentido totalmente contra isso, com amarela, brincadeira. Mas isso é uma coisa que tá rolando mesmo. E é essa romantização do sofrimento pelas redes sociais. Então, por exemplo, na época assim da pandemia, um pouco mais pra frente, os adolescentes faziam muitas brincadeiras com suicídio e morte. E eu não gostava disso, né? Então, era sempre um vai de arrasta pra cima, aqueles emojis tudo de se matando, se cortando. Então, virou uma coisa de possibilidade. Ah, é uma possibilidade eu me cortar. É uma possibilidade eu tirar a minha própria vida. E se tornou uma coisa ok, do tipo, vamos encarar isso como uma possibilidade. Se eu tô sofrendo e não sei lidar com o meu sofrimento, então eu acabo com a minha vida. E tudo isso é algo que tem sido colocado de forma massiva na cabeça dos jovens, dos adolescentes, pelas músicas. Então, às vezes, a pessoa não tá entendendo o que ela tá ouvindo em inglês, mas aquela frequência, ou aquela música, ou aquela letra tá levando ela para uma tristeza, para um sofrimento, para um sentimento de tristeza. Aquilo que você consome gera fé em você, né? Exatamente. Então, assim, o ouvir, né? A fé vem pelo ouvir da palavra, mas vem coisas ruins também pelo ouvir de algo ruim. Então, é ir contra isso, é trazer o que é a luz, que é Cristo, para a vida deles e de uma forma que seja bom, sabe? Porque eles não conseguem resistir à presença de Deus. Então, quando eles estão num evento como esse, ou quando eles estão na igreja e a gente faz essa busca, eles choram copiosamente e é a forma como eles conseguem hoje colocar para fora esse monte de sentimento que está guardado. Porque eles já não tinham espaço dentro da casa deles, porque os pais deles estavam muito mais preocupados com colocar comida dentro de casa depois de uma pandemia, depois que um parente morreu, depois que alguém perdeu o emprego. Então, assim, eles se isolaram muito, muitos criaram personalidades dentro das redes sociais que não tinha a ver com a vida, como se criasse uma vida paralela. Então, essa questão da inteligência artificial, do que é fantasioso. Então, você vai vendo que são essas pequenas coisas que estão sendo semeadas na sociedade como um todo, mas o adolescente que está tendo a formação de caráter dele durante esse período da adolescência, né, ali na fase dos 14 até o nosso córtex pré-frontal se forma até os 24 anos. Então, a adolescência, teoricamente, como se desse, você achou muito bom minha informação, né? Eu falei, nossa, ele se é forma isso até em os português, 24 anos, que é a parte da frente do cérebro, que é essa parte dos valores, né? É a parte da formação do pensamento em si. Então, a adolescência é considerada mais ou menos até essa idade por conta dessa formação de opinião. Então, por isso que é importante a gente caminhar, por exemplo, numa coisa unificada, porque a gente está falando a mesma linguagem, a gente vai dar sequência para até a formação do pensamento, do caráter de Cristo naquele adolescente. E o principal é a palavra. Então, assim, por mais que exista as formas diferentes de fazer, por mais que exista uma batalha de rima, um jogo, um negócio, você precisa ensinar eles a ter uma vida com Deus na palavra.
Porque se a palavra é aquilo que vai libertar, curar, o Espírito Santo é quem vai convencer. Então, por isso que esse ano é o ano que a gente motiva eles a buscarem os dons do Espírito, serem batizados no Espírito Santo, entender o que é o Espírito Santo. Porque muitos nem sabem o que estão fazendo na igreja, só estão indo porque o pai e mãe obriga, né? E que bom que ainda obriga, porque tem a oportunidade de ter um contato com Cristo, né? Então, assim, hoje esse é o objetivo. Do trabalhar essa questão da alegria, tirar mesmo dessa depressão, dessa tristeza, da onde eles estão inseridos. E aqui para a sede, né, em São Paulo, eu acredito que seja trabalhar igreja, né? Então, essa questão do servir, eles entenderem que eles podem servir a Cristo na adolescência deles, porque o que me fez escolher Jesus, né, quando eu não tinha esse amor tão grande por ele, respeitava mais meus pais do que Deus, era a questão de estar aqui servindo. Então, eu preferia estar com Cristo na igreja, na minha adolescência, quando foi que você me conheceu, porque eu fazia a obra, porque eu estava aqui, porque eu estava envolvida. Então, eu preferia estar aqui, porque eu tinha um pertencimento na minha adolescência, do que o que as pessoas da minha escola estavam fazendo, porque eu já fazia parte de algo. Então, a gente quer trabalhar isso aqui dentro da igreja, deles estarem servindo no culto, como obreiros e tal, e vai dar certo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, o papo está muito legal. Mas nós temos um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta para continuar nosso assunto. Fala pessoal, estamos de volta com o MJ e olha, no dia de hoje estamos recebendo aqui a Tayane, que é a líder dos Teens, e ela que tem falado muito sobre a questão da integração, né, dos Teens com os jovens e do trabalho de modo geral que eles têm feito nos Teens para que os teens possam se, não vou dizer fidelizar, mas pertencer aos teens e também criarem esse senso de pertencimento em Cristo e assim continuarem a caminhada deles com o Senhor. E vamos continuar com esse assunto sabendo que o nosso Deus tem muito ainda a tratar e falar sobre isso, então fique ligado porque muita coisa boa ainda vai rolar em nome de Jesus. Aí, continuando o nosso papo aqui, o pastor estava falando sobre pertencimento. O que você diria para os jovens, para os adolescentes que ainda não se sentem pertencentes ou não se interessaram ainda em se conectar com a gente assim e viver conosco esse novo tempo de unidade? Eu acho que eles deveriam dar uma chance. Às vezes o jovem, o adolescente vem para a igreja, como eu falei, obrigado e tudo mais, e resiste muito a querer fazer parte, mesmo que no fundo queira. Então eu acho que dá uma chance, né? Dá uma chance para você fazer o novo e diferente, ir pro diferente, ir no culto dos jovens, no Sunset, que é todo sábado aqui na Avenida São João 791. Cada culto a gente tem o culto dos teens, então assim, você também pode ir lá, né? Sobe a escada da galeria, vai na escolinha, na sua igreja ou na igreja perto da sua casa, entra lá no On Grace e vê se tem uma igreja perto da sua casa para você participar, ver se existe algo para você estar. Por quê? Porque onde você é recebido e acolhido por Cristo, não existe nada que você precise pagar como preço. Jesus, ele só quer a sua vida, só quer o seu coração. Você não precisa fazer nenhuma troca, você não precisa fazer uma barganha. Ele ama você e ele te aceita, ele te criou para que você seja aquilo que ele chamou você para ser. Então, às vezes, você mesmo se coloca em vários lugares que não são seus, né? Se diminui porque você não consegue enxergar o seu valor. Então, que você possa se ver como Deus te vê, em nome de Jesus. Acho interessante essa questão que você falou de dar uma chance, tipo uma oportunidade para isso, porque é justamente aquilo que Jesus quer e justamente aquilo que o jovem e o adolescente precisam. Principalmente porque você citou um ponto muito importante. O adolescente e o jovem ele é bombardeado todos os dias, seja nas mídias sociais, seja na escola, seja com diversos tipos e níveis, né, de problemas e situações que eles estão enfrentando. E essa oportunidade ela é suficiente para que ele possa enxergar ou se enxergar no Senhor. A gente fala sobre pertencimento, mas às vezes o jovem também ele não tem uma identidade. Exato.
E quando ele não tem identidade, ele acaba aceitando todas as coisas. E como você, assim, nos adolescentes, também nos jovens, consegue diagnosticar ou até ajudar essas pessoas a criarem a sua própria identidade, sabe, revelarem a própria identidade em Cristo? Primeiro, acho que na palavra, né? Então, quando a gente mostra quem eles são e dá o devido valor como igreja, né? A gente estava falando aqui nos bastidores sobre algumas coisas que a gente tem vivido como igreja, né? O luto que a gente viveu com uma pessoa específica, sendo igreja, ajudar, às vezes, de uma forma... não só com uma oração, mas você trazer para perto. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço muito é trazer para perto, né? Que a gente chama dos templos de mesa, sai para conversar, porque eles gostam de ser ouvidos e estar nesse lugar seguro. Então, assim, eu estou no meu lugar seguro, eu posso trazer para a mesa aquilo que eu estou sofrendo e eu sei que à luz da palavra eu vou ser curado porque tem alguém aqui me incentivando a ter uma vida com Deus. Eu entendo muito que a gente não tem o controle, né? A gente não vai conseguir fazer, faça isso, até porque não é nosso papel, é o Espírito Santo quem convence. Mas a gente consegue mostrar, olha, existe isso aqui pra você. A vida que você acha que você deve viver não é essa. E aí eles começam a ver como a gente é, né? Então assim, poxa, que alegria que existe estar aqui. Nossa, olha só como tal pessoa age diferente, eu quero ser igual a ela. Porque é muito desse lance de se identificar, né? Então, assim, essa vida eu acho legal, essa alegria, estar na igreja, então vale muito mais a pena. E aí vai trabalhando de forma gradativa, porque é com o tempo que essa identidade ela é firmada, né? Às vezes a gente espera uma experiência, assim, com Deus que mude a pessoa. Claro, existe da água para o vinho, mas existe também o pertencer e a coisa que vai acontecendo, assim, aos poucos, né? A identidade aos poucos. Amém. Firmada. Eu queria... agradecer a sua participação, porque assim, é um tema muito legal, dessa unidade, essa unificação. E também pedir para que você passe as suas redes sociais, também dos teens, para que as pessoas possam conhecer mais o trabalho dos teens e também daquilo que você tem ministrado da Palavra de Deus aqui na nossa igreja. E também deixar aqui o meu agradecimento pela tua presença e por tudo aquilo que a gente falou aqui no programa no dia de hoje. Muito obrigada, gente, por vocês me receberem e principalmente da gente estar vivendo essa unidade genuína no Senhor. Graças a Deus por isso. E você que quiser ficar um pouco por dentro daquilo que a gente está vivendo na nossa igreja, siga o @JQVTeamBR, Team, sem teams, Team, JQVTeamBR. As minhas redes sociais é @tai_arruda. T-A-A-Y Arruda. E siga IGD Sede SP também, porque a gente também posta toda a programação da nossa igreja sede. É isso aí. Amém, pessoal. E olha, esse dia 28 foi muito especial. Muitos adolescentes, muitos jovens foram marcados pela presença do Espírito Santo. Tivemos batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. Tivemos muitas curas. E eu tenho certeza que assim como esse dia foi uma bênção para nós, através desse VT você também vai ser abençoado. Então, para finalizar o nosso programa, que infelizmente chegou ao fim, você vai ficar com esse VT e em nome de Jesus ser abençoado por ele. Um beijo, gente, e até o próximo sábado. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Vamos declarar juntos.
oro, meu Deus, pela vida do nosso pastor, Pai. Deus, eu não sei todas as lutas invisíveis que ele tem passado, que ele tem enfrentado, mas conhecemos, meu Deus, uma fé inabalável nesse servo do Senhor. Pai, que tem lutado incessantemente para honrar o seu santo nome e também, meu Deus, honrar a igreja. Pai, eu consigo enxergar o amor de Cristo na vida do pastor Jaime e o amor que ama a igreja, que vive pela igreja, que dá a vida pela igreja. Senhor, muito obrigado por todas as palavras que o Senhor colocou sobre a vida do pastor Jaime, que tem nos abençoado por tantos e tantos anos. Deus, eu sou uma testemunha viva de um homem que se dedica, que ora pelo Senhor, que ora para o Senhor, para abençoar, meu Deus, as vidas que tão de longe ou perto vêm até aqui a casa do Senhor. Meu Deus, também oro, Jesus, porque o pastor Jaime é aquele que tem uma visão de abençoar e também uma visão, meu Deus, de olhar para as pessoas que às vezes são desacreditadas. O Senhor, Pai, usou a vida do pastor Jaime para olhar para mim e acreditar no meu chamado e me colocar aqui e me discipular por tantos anos. Deus, eu sou agraciado por viver Cristo através da vida do pastor Jaime, e muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito através da vida do seu servo, em nome de Jesus. Te exaltamos. Levante suas mãos e exalte. Te